Fala galera! Malum é a refilmagem de Last Shift, terror de baixo orçamento, pouco conhecido do grande público, mas que fez relativo sucesso entre os fãs do gênero. Mais do que um remake, Malum é a tentativa do diretor Anthony Di Blasi, ele comandou os dois filmes, em melhorar a história do original. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Lançado em 2014, Last Shift é um daqueles filmes realizados com pouca grana, cheio de clichês, que graças à habilidade, à criatividade do seu realizador, acaba se tornando uma divertida experiência. Ambientado 99% do tempo dentro de uma delegacia desativada, o longa-metragem tem uma atmosfera claustrofóbica e uma história envolvente que prende do início ao fim. Em comparação com Last Shift, Malum de 2023 oferece não só uma série de desdobramentos da história original, como também uma trama mais linear, digamos assim. Se isso é bom ou ruim, vai depender do seu apreço por Last Shift, visto que algumas peças do quebra-cabeça proposto na obra de 2014 aqui já são entregues encaixadas. O filme começa com um flashback do policial Will Lauren, que salvou a vida de 3 garotas sequestradas por um culto satânico. O título do filme faz referência ao líder desse tal culto, um sujeito chamado John Malum, um maluco de carteirinha manipulado, ao que tudo indica, por uma malévola entidade sobrenatural. Dias depois de resgatar as moças, Will surta, pega uma espingarda e dispara contra vários colegas de farda, tirando sua vida em seguida. O filme avança no tempo e nos apresenta Jessica Lauren, a filha do Will, que também se tornou policial e vai trabalhar na mesma central que o pai. A delegacia está prestes a ser desativada e a Jessica se voluntariou para ser a plantonista do último turno, como uma forma de prestar uma homenagem ao falecido pai e saber mais sobre o passado dele. Sozinha naquele lugar durante toda a madrugada, a jovem passa a testemunhar estranhos fenômenos sobrenaturais. E chega, vou parar por aqui, porque muita gente não conhece, não assistiu ao longa-metragem original e saber de mais informações pode estragar a experiência. Malum oferece novos rumos para algumas situações, mas a história dos dois filmes é basicamente a mesma. A campanha de marketing de Malum descreve a obra como uma ousada reimaginação expandida de Last Shift, terror cult de 2014. Uau, quanta modéstia! Ao que tudo indica, o diretor Anthony Di Blasi estava sofrendo da síndrome de George Lucas, que no início dos anos 2000 resolveu melhorar os primeiros filmes da saga Star Wars. Malum é um remake que ninguém pediu e não havia a menor necessidade de existir. Em entrevistas, Di Blasi disse que resolveu refilmar Last Shift porque na ocasião em que ele foi lançado, a distribuição ocorreu diretamente em home video e poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer seu longa-metragem. Malum foi exibido nos cinemas americanos no finalzinho de março, início de abril. Di Blasi disse também que haviam falhas no script que ele corrigiu, falhas que ele e o roteirista Scott Polley cometeram em 2014. Segundo o cineasta, a história agora está mais redondinha. Se o conceito de redondo para o Di Blasi é esse filme, e olha que ele nem usou essa palavra, tá? Mas só para fazer a minha piadinha, se o conceito de redondo para ele é Malum, eu prefiro ser terraplanista, porque Last Shift é muito melhor. Não seria mais legal relançá-lo, acrescentando algumas cenas, já que o cineasta sentia esse enorme desejo de fazer alterações? Se fosse possível acrescentar os primeiros 5 minutos de Malum em algum ponto de Last Shift, o filme subiria alguns degraus. Outra opção seria partir para uma sequência, uma prequela, quem sabe? Isso certamente despertaria o interesse do público pelo longa anterior.
Acredito eu que qualquer uma dessas alternativas, o original com cenas adicionais ou uma continuação, seria mais interessante do que esse remake insosso que subestima a inteligência do espectador. Olhando com uma visão mais macro, no entanto, que bom que o Anthony de Blasi conseguiu investidores para bancar o seu projeto. O último filme que ele dirigiu foi em 2018, 5 anos atrás, e é um troço pra lá de deplorável. Malum criou uma oportunidade, fez o nome do cineasta circular novamente. Porém, enquanto reimaginação, tirando os primeiros 5 minutos que eu citei agora há pouco, não vejo esse filme melhorando nada do original. Tecnicamente, em alguns aspectos, aí sim, a obra é superior e merece elogios. A fotografia está melhor, o design de produção também e a trilha sonora mais condizente e impactante. Mas de que adianta todo esse esforço, todo esse capricho, se o longa-metragem peca justamente no storytelling? Em Last Shift, a narrativa era alimentada aos poucos, uma pista aqui, outra colar, de modo que o espectador pudesse fazer as conexões e preencher as lacunas em branco. Malum entrega tudo mastigadinho da Silva Sauro. O filme descarta a ambiguidade e faz questão de explicar o que está rolando desde a primeira cena. Ah, Getro, e quem não assistiu ao original tem chances de gostar, de se divertir com o remake? Tá aí uma boa pergunta. Provavelmente sim, se o seu grau de exigência para com o filme for baixo. Ao contrário do anterior, que pouco mostrava, pouco investia no terror gráfico, até porque se tratava de uma obra de poucos recursos, Malum compensa essa ausência do passado de forma exagerada. E essas cenas, onde agora a gente consegue ver as criaturas sobrenaturais com clareza, acabam afetando o ritmo de tensão, porque as maquiagens e os efeitos visuais não são lá essas maravilhas. As atuações tampouco, exceto a protagonista, vivida pela Jessica Sula, os demais membros do elenco oferecem fracas atuações que pendem para o exagero e o estereótipo, principalmente as atrizes que interpretam lá seguidoras do culto satânico. Outra coisa que incomoda é o excesso de jumpscares. De Blasi usa e abusa do recurso até cansar o espectador. Depois de um tempo, os sustos já não funcionam mais. E por conta dessas questionáveis decisões criativas, o longa-metragem entra no terceiro ato num ritmo arrastado. O plot twist é pra lá de previsível. Malum é um típico caso de se não está quebrado, não conserte. A ambição do seu realizador acabou fazendo com que ele enfiasse os pés pelas mãos. O desejo do Anthony de Blasi em aparar as arestas de Last Shift era tão grande que ele não percebeu que o charme, o encanto do melhor filme de sua carreira estava justamente nas asperezas, na engenhosidade com a qual ele lidou com a falta de recursos naquela época e na condução criativa da história, entregando um longa-metragem atmosférico, surpreendente e assustador. Já Malum, prejudicado por um roteiro pouco inventivo e pelo excesso de efeitos visuais, medíocres efeitos visuais, não passa de um terror genérico e esquecível. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!